Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de manutenção de máquinas e equipamentos mecânicos, né? Então, hoje trabalharemos aqui quais são os conteúdos, né? Já fazendo um briefing aqui da nossa atividade. Vamos falar sobre ferramentas, né? As principais ferramentas que estão listadas no material, né? Então, tem muito mais do que isso aqui. Então, qual que é o pedido, né? Já começa a web aula fazendo o pedido. Pessoal, hoje nós vamos passar, né, um resumo, até porque o nosso período é limitado, mas dentro da plataforma, pelo menos na parte um, lá fala sobre tipos de bomba, detalhes construtivos, tipos de compressores, detalhes construtivos. Lá fala sobre bombas e compressores são os principais, né? Então eu peço que vocês leiam, salvo engano, é o capítulo 4. Não, 4 não. Deixa eu abrir o livro aqui e pegar. Mas eu vou pedir para vocês fazerem a leitura, porque não dá, a gente no planejamento não tem como entrar nesse assunto para falar de detalhes desses equipamentos que eu citei, ó. Vou falar o capítulo e pedir para vocês fazerem a leitura, né? Assim como todos os outros, mas é muito importante. Capítulo 10.3, né, que fala bombas, compressores e variadores de velocidade. Então, esse no nosso esquema de hoje, vamos falar sobre o capítulo 10, mas não vamos entrar nesses detalhes, né, desses equipamentos. Então, para complementar a nossa web aula de hoje, peço que façam, né, façam a leitura desse 10.3 que vai ser em princípio, vai ser bastante legal aí e primordial na questão do entendimento. Vamos falar sobre interpretação de manual, assuntos relacionados à manutenção em si, né? Então, esse primeiro, a parte de ferramental, alguns ferramentais são mais convencionais, outros diferentes, justamente para citar e facilitar, até para aqueles que não têm essa, como fala, não atua nessa área de manutenção em si, não atua na indústria, né? Quem está fazendo o curso e não tem ainda aplicação de campo. Então, vamos passar por algumas, né, dessas ferramentas, tem muito mais no material, então tem que ler também, e falar mais sobre as nuances, né, as técnicas ali relacionadas à manutenção. Então, vamos dar início aqui. Primeira parte falando sobre ferramentas e vamos falar sobre alguma delas, né? Então, quem viu isso aqui, esse é um extrator de polia, um saca-polia, que é o mais comum, né? Então, ó, durante as atividades de manutenção corretiva, durante a desmontagem de equipamento, é necessária a remoção de componentes e, para isso, utilizam-se ferramentas de extração. Então, as ferramentas de extração quais são? Então, o que é extração? Imagina um rolamento num eixo. Dependendo de como ele vai ter uma folga mínima, ou dependendo de como você coloca, pode ser que ele esteja até por interposição, né? Então, o que é a diferença de folga para interposição? Quando ele entra com folga, ele entra mais tranquilo. Muitas vezes a folga é mínima, você tem que aplicar força também, mas muitas vezes coloca algo que é menor, né? Vamos dizer, o diâmetro do eixo é 1 e você coloca um rolamento com diâmetro 0,99. Alguns casos acontece, não é o natural, mas se acontecer, né? Você vai ter que esquentar esse rolamento e tudo mais para colocar ele, vai ter que dilatar ele para ele entrar e depois ele vai se prender por interposição, que é sem folga praticamente, né? Ou com folga, que é o mais natural no caso de rolamentos e eixos. E para sacar, sei, Adriano, como que é no seu dia a dia aí? Mas para sacar um rolamento, dependendo aí de como tá, tem rolamento que fica sem lubrificação, a pista dele começa a enferrujar, e aí a dificuldade é muito grande. Então, tem uns que são fáceis, dependendo do nível de folga, você consegue sacar, dependendo do caso, até com a mão, né? Se for um eixo pequeno, um rolamento pequeno, você aplica uma quantidade de força, você consegue sacar. Mas a grande maioria você precisa de um saca-polia e ele também funciona como saca-rolamento, né? Que é essa peça aí que vocês estão vendo. Como que funciona, né? Ele coloca essas garras na posição, no caso que eu vou usar a polia de exemplo. Trava ela com 3 garras, né? E vem girando aqui prende no pino, né? Geralmente o pino no eixo, que a polia fica ali no na parte final do eixo e vem girando, né? As garras sobem e, e a ponta ali do meio do saco trava no eixo. Então vai subindo, vai subindo, vai subindo até que retira essa polia do eixo e para o rolamento também é similar. Diferença de tamanho, né?
E outra, muitas vezes 3 garras, ele pode mudar, tem alguns conjuntos com 4 garras, tem alguns conjuntos com só 2 garras, mudam o tamanho, justamente para se moldar e encaixar em diferentes situações. Então, isso é de grande valia na área de manutenção. Quando vocês virem um, já sabem o que é e não tem muita dificuldade para utilizar, não, é bem simples. Outro é o extrator de rolamentos, né? Eu já usei o saca, falei do saca-polia como saca-rolamento, mas tem um outro aqui, né? Um modelo mais específico. Então, com o outro dá para trabalhar. Se você só tiver um saca-polia, dependendo do caso, você consegue sacar rolamento. Ou se não tiver, você pode ter um extrator de rolamento, né? Se você como faz, se você tiver além do saca-polia, que é o mais comum, vamos lá, para ficar mais claro, o mais comum, dependendo do nível de manutenção, de instrumentação que você tem, ferramentaria, o mais comum é ter um saca. Se for para ter um dos dois, é mais comum ter saca-polia do que saca-rolamento. Até porque o saca-polia você consegue usar na outra, né? No rolamento. Então tem essa vertente. Mas geralmente, né? Onde é bem, a estrutura de ferramentaria é bastante adequada, você tem esse extrator de rolamento, né? Que ele é utilizado justamente como o nome diz, né? Para retirar o rolamento de dentro do eixo. E dessa forma aqui, né? Ele tem um dano menor à questão da pista, a questão como fala, das esferas e tudo mais, porque ele aplica, né? A força de forma mais contínua. Então aqui, ó. Alguns modelos são projetados de modo que as garras sejam aplicadas ao anel externo do rolamento, mantendo as esferas uniformemente distribuídas nas pistas externas e internas. Então, ele acaba sendo mais adequado do que o polia por essa questão de não danificar, certo? Temos também o extrator hidráulico autocentrante, né? Então, ferramenta ideal para extração de rolamentos de grande porte, por proporcionar altas cargas durante a extração. Para isso, utilizam componentes hidráulicos. Então, esse aqui que acontece? Aqueles dois primeiros, né, para utilização, você tem que aplicar força, geralmente você vai ter que aumentar o braço, né, porque você trava aqui no pino superior aqui, ó, você vai travar seria o seu eixo do saca, né, ele tem uma espécie de um eixo com rosca, então você coloca ali uma chave, né, você vai colocar uma chave, geralmente é sextavada, né? E aí você começa a girar. Então, o tamanho da sua chave vai definir o seu torque. Então, o quanto de força você aplica e a distância que tem desse ponto que você aplica a força até onde está sendo transmitido, né? Então, quanto maior o braço de alavanca, né? Você tem um maior torque. E isso vai de acordo com a ferramenta e o quanto de força você tem no braço também. E o hidráulico, o que que ele faz? Ele alivia, né? Ele vai aliviar essa aplicação de força que você vai ter que fazer. Então, ele acaba sendo muito mais prático para rolamentos maiores. É lógico que o custo também vem junto, né? Então, se você saca muito rolamento, trabalha com isso, é uma ferramenta assim que vale investimento pelo dia a dia. Se for algo esporádico, já não vai depender do seu nível de investimento, né? Se tiver grana, esse aqui acaba sendo o mais adequado por você ter um menor esforço, então ter um menor risco, lesão, por exemplo, o cara machucar um ombro, né? Se for o caso de um rolamento grande aí, ou estiver bem travado, né? Acaba sendo ideal. Então, assim como as ferramentas de extração, as atividades de manutenção requerem a montagem de componentes e, consequentemente, utilizam, utilizam-se ferramentas de montagem. Então, tem as chaves de aperto, né? Aí mostra que é justamente para você realizar como fala, um torque em um parafuso, uma porca, algo assim. Então tem combinada, Allen, tem Torx, aqui chama de chave soquete, sextavada, tem chave de fenda, chave Phillips, e assim vai. Então tem inúmeras chaves aí que vocês podem trabalhar, e esse aqui é o mais comum, né? Além disso, para aperto, né, para ajuste, tem martelo, marreta e macete, né? Então, são ferramentas de impacto, utilizadas na montagem e tem seu princípio de funcionamento, a aplicação de forças que agem quando o objeto-alvo é golpeado. Então, isso aqui tem que ter um cuidado também com isso. Geralmente, por exemplo, vai bater num eixo, né? O pessoal vem com o martelo e bate, né? E começa a ter o choque, né? Na ponta do eixo ali, com a parte faceada ali do martelo.
você pode danificar e até mudar a questão do diâmetro do seu eixo. Então, quando você vai bater, não é muito legal que aplique força com o material metálico em outro metálico. E aí a gente usa essa. Aqui está uma marreta, né? Mas é uma espécie de uma marreta emborrachada. E agora me fugiu o nome dela. Mas é um martelo de impacto. Tem um outro nome que ela tem uma. Ele acaba sendo do material não metálico. Por quê? Quando aplicar força, né? Ele acaba se distribuindo de melhor forma e não tem o choque mecânico entre dois materiais metálicos. Acaba sendo um material plástico, né? Um polímero com um material metálico que evita o desgaste do eixo. É lógico que quando você aplica a força, ele acaba amortecendo parte dela, né? Então, dependendo do caso, tem que bater mais forte. Mas ele não danifica e nem muda o diâmetro do seu eixo, né? Fazendo até, por muitas vezes, desbalancear, se for o caso. A manutenção de máquinas e equipamentos requer que técnicos e mecânicos possuam habilidades e competências necessárias para executar de forma correta a desmontagem, inspeção, a correção e a montagem desses componentes. De forma geral, todas as etapas citadas acima envolvem ações que requerem o manuseio de instrumentos que meçam ou controlem variáveis e auxiliem, né, o rápido reparo de um componente através do uso de ferramentas, deixando apto para executar novamente sua função com maior confiabilidade. Então, para isso, o profissional de manutenção deve seguir normas e aspectos de segurança bem como instruções fornecidas por fabricantes e fornecedores. Então, o que a gente traz? Vou usar de exemplo ali o próprio extrator de rolamento e o hidráulico, né? O extrator manual e o hidráulico. Muitas vezes a pessoa tem até a ferramenta que facilita o trabalho dela. Isso ocorre muito, né? Geralmente, por exemplo, o cara vou fazer um micrômetro, tem um analógico e um digital, né? Muitas vezes a pessoa não sabe o nível de ferramentaria que tem disponível na empresa, e isso é comum, né? Então, se você conseguir se adequar, conversar com quem designa essas ferramentas, ver, né, ou pedir, pode facilitar seu dia a dia. Segundo, muitas vezes não sabe nem para que a ferramenta funciona, né? Então, um pouquinho de curiosidade ali, uma pesquisa na internet, né? Hoje em dia, essa questão de inteligência artificial, tudo mais, muitas vezes você só tira, você mira a câmera do seu celular, vai tirar uma foto, muitas vezes você consegue pesquisar no Google o que é o instrumento, a ferramenta, né? Já vi pessoal usando isso. Então, por muitas vezes, tem dentro da sua empresa algo que facilita o seu dia a dia e por ele ter um valor mais elevado, pode ficar guardado em local especial, né? Longe dos olhos de todos da manutenção. E aí você conhecendo mais e mais, ou por muitas vezes pode acontecer também de você sugerir a compra, né? Ah, sacamos rolamento demais, vamos pedir a compra de um extrator hidráulico, né? Então, também conhecer, pesquisar, saber as novas tecnologias ajuda a facilitar seu dia a dia e a você, às vezes, dar dica, né, para o seu gestor de manutenção e assim vai. Então, aqui temos agora os instrumentos de alinhamento, né? Então, eles são úteis nas atividades que têm como objetivo garantir a colinearidade, né, ou alinhamento entre máquinas e suas partes. Será dada ênfase aos processos de alinhamento de eixos em máquinas rotativas como um conjunto motor-bomba, por exemplo, que é atividade corriqueira na indústria, visto que comumente essas máquinas apresentam esse tipo de defeito. Então, é bem comum mesmo estar montado, né? Se tem a colinearidade ou com falta de alinhamento, e já é sabido que isso provoca um desgaste e diminui a vida útil, né? Então, na indústria em geral, conjuntos rotativos são amplamente utilizados nos mais diversos processos, são compostos por uma máquina acionadora e uma acionada, e são geralmente conectados através de um acoplamento que tem como função principal a transmissão de potência necessária para o processo em que estão envolvidos. A função secundária do acoplamento é manter a colinearidade dos eixos das máquinas, evitando situações indesejadas como vibração, ruído, desgaste, vazamentos e aumentos da do consumo da energia elétrica. Então, quais são esses instrumentos, né? Então, muito importantes aí para manter a vida útil, né? Evitar desgaste, evitar maior consumo, ter um melhor rendimento. Então, um relógio comparador,
lembrando lá dos fundamentos, né, que a gente viu, tá ele aqui na prática, né? Então, ele vai fazer a leitura de deslocamento positivo entre superfícies ou na mesma superfície. Pode ser analógico ou digital e tem a precisão que chega à ordem dos micrômetros, muito utilizado no campo para diagnosticar desníveis entre superfícies planas. Então você vai lá com a sua haste, né? Prende o seu relógio comparador, seta uma primeira e para ver a segunda se tem variação de posição, desnível, né? Ele vai te indicar que é dando essa volta, né, no ponteiro maior e cada volta que completa o maior gira o menor. Outro instrumento é o próprio micrômetro, né? Então, vai medir espessura de superfície, em especial quando se necessita de medidas que requer alta precisão. Outro instrumento que nós temos, o calibrador de lâminas, né? Então, um instrumento composto por lâminas com espessura calibrada, utilizado para verificar o espaçamento entre as superfícies. Então, você quer conferir a folga, você usa esse calibrador de lâminas, muito usado na manutenção preventiva e inspeção de equipamentos rotativos. Então, ele tem já, né? Isso aqui também tem que cuidar do desgaste, porque você fica entrando em contato com os materiais metálicos, diminui. Mas ele bem calibrado, você não precisa, né, ter um instrumento em si para fazer esse tipo de medição, até porque, dependendo do caso, o, mesmo que você tenha um micrômetro que consiga medir por muitas vezes profundidade, ou medidas externas, né, e internas, esse calibrador ele já vem certinho. Então, o que entrar, né, e ficar bem ajustado é o tamanho da folga. Então, aqui por dentro dele já vem o número da folga, né? Qual que é o tamanho dessa folga. Assim como os de alinhamento, temos o de nivelamento, né? São essenciais durante a atividade de manutenção e preparação de superfícies planas, de forma a garantir a planicidade das mesmas. Alguns dos mais usuais são descritos, né? Então, nível. Nível eu acho muito legal, por exemplo, quando você tem uma máquina que ela tem um ponto de escoamento. Então imagina, por muitas vezes o pessoal monta, aí dependendo tem calço, tem amortecedor, e ela tem que ter um desnível ali, né? Mínimo que seja mais para o lado do ponto de escoamento, né? Às vezes tem uma bandeja para fazer essa captação e tudo mais. Então o nível, ele vai te garantir. Tem gente que faz no olho, e nível no olho, não posso falar, né, por todo mundo, que vai que alguém tem uma capacidade aí muito superior às pessoas normais. Mas no olho você não consegue ter essa, como fala, essa confiança na medida, né? Então você não tem a confiabilidade na montagem. E por mais simples que seja, ele ajuda muito. Então o nível ele justamente vai te mostrar para que lado está nivelado ou desnivelado, né? E geralmente para esses equipamentos ali que tem um ponto de escoamento. Vou dar um exemplo aqui, uma linha, né? Uma linha de vapor, então que tem que ter o desnível para passar pelas purgas e tudo mais, o nível acaba ajudando muito. Muito simples, mas adequado aí para grande parte das atividades que precisam de cuidar dessa questão, né, do nivelamento, desnível e tudo mais. Temos a régua de fio retificado. Esta régua também é um instrumento utilizado para verificar a planicidade de uma superfície com aplicação idêntica ao nível de precisão. Então, é outra forma de fazer, né? Acaba que o nível ele é mais popular. Creio que até o custo dele acaba sendo menor. Temos o esquadro, né? Instrumento na forma de L utilizado para traçar linhas ou verificar perpendicularidade de superfície. Aplicado em especial na verificação de ângulos em montagem mecânica e caldeiraria. Então, esse acaba sendo muito utilizado. Vou lembrar lá dos processos de fresagem, quando vai fazer a face de referência, vai fazer os faceamentos, né? Muito adequado também. E para tantos outros, né? Quando tem um ângulo reto aqui, o esquadro ele consegue fazer essa conferência se realmente esse ângulo reto está aplicado àquela montagem. Temos instrumentos de aferição, né, eles são necessários nas atividades de manutenção para verificar se uma determinada grandeza está adequada às especificações de projeto ou de processo. Então, ó, temos o torquímetro.
A gente falou de torque. Se eu quero descobrir qual que é o torque, geralmente nas montagens vem, né, o torque adequado para parafusos e conjuntos mecânicos que necessitam, né, da aplicação desse tipo de força. Então, para a gente garantir que o torque foi adequado, precisamos de um torquímetro. Ah, girei, ficou bem preso, né? A gente vai a gente ia, né? Não vai mais não. Ia muito pelo feeling. Então, hoje, se tiver condição de comprar, né, de adquirir um torquímetro, ele te ajuda demais. Que você vai, né, escolhe lá qual que é o torque adequado, vai realizando o torqueamento até que ele ou ele trava, né? Dependendo dos digitais, eu nunca vi um digital, nunca peguei, né? Ver só por foto, mas às vezes ele emite um alerta, um sinal, né? Um ruído para te alertar que realmente chegou no torque necessário. Então, o instrumento é utilizado para mensurar o torque de parafuso com o objetivo de avaliar se as especificações de projeto ou de fabricante são obedecidas. O aperto de parafuso é feito de forma uniforme e controlado de modo a garantir que fiquem apertados na medida certa. Outro é o verificador de raios, assim como né, a gente viu lá o calibrador de lâminas, né, que ele vai verificar as folgas, esse aqui vai verificar os raios, né, em peças e superfícies curvas. Ele vai ter certinho ali, né, ele vai determinar o raio interno ou externo, depende do lado que você use a medida que você precisa, né, da peça que você utilizou a ferramenta. Então, ele ajuda bastante aí também, que já vem no próprio corpo é uma espécie de lâmina aqui, né? No próprio corpo já a informação que você necessita. Temos o verificador de ângulos, é utilizado para verificar ângulos de superfície planas, bastante utilizado nos processos de instalação de máquinas e equipamentos no campo. Temos o verificador de rosca também. Então, instrumento utilizado para verificar roscas internas e externas, utilizando para isso a graduação em números de fios para cada lâmina. Então, eu estou ali com um parafuso e eu não consigo, eu quero comprar outro, quero ir lá no meu almoxarifado. Então, muitas vezes, em vez de eu levar esse parafuso e tudo mais, eu já uso o verificador de rosca e até para quem faz as compras também, né? O cara que faz a compra e recebe, né, esse lote de peças novas, ver se realmente veio, né, o que ele pediu, né, vem dentro da especificação para não ter problema. Então guardou lá e depois vai usar achando que está certo. Chega na hora lá na parada anual para manutenção e os parafusos estão errados. Rapaz do céu, então a confusão é grande. E aqui acaba que você tem essa possibilidade de fazer essa conferência, né? Então, ele também é conhecido como pente de rosca, muito utilizado pelo técnico em mecânica quando se faz necessário conhecer o passo em fios ou polde, né, de parafusos ou porcas. Então, a identificação do filete de rosca do parafuso é de extrema importância para o processo de manutenção que envolve a montagem e desmontagem de equipamentos. A utilização desse acessório permite a adoção das boas práticas de manutenção minimizando falhas como danos na junção entre os elementos de fixação e melhoria na produtividade da tarefa do técnico, que ali ele já validou. Então, quando ele for aplicar, já está mais tranquilo de fazer. Outro assunto importante, saindo um pouco das ferramentas, entrando nos processos, né, questão de gestão, melhoria e tudo mais, que são os ITs, né, são interpretação de manuais de equipamentos. Então, o que que é, ó? Então, além de orientar de forma precisa o diagnóstico de uma falha na correção eficaz, o manual ajuda principalmente na operação do equipamento dentro dos parâmetros definidos pelo fabricante. Então, como comparativo, imagine você iniciar a preparação de um bolo pela primeira vez sem receita, né? Então, é basicamente isso. O que que ele vai trazer? Ele vai trazer uma receita na execução da manutenção, né? Entende? Vamos ver aqui, ó, o manual de equipamentos é como a receita do bolo, é a língua compreensível no caso, né, daqui da gente, a língua portuguesa, seria a interpretação deste manual. Então, em relação à manutenção, como que a gente faz, né? Nós, brasileiros, vou, né, colocar no generalizado, não temos muita cultura de manutenção. Isso é comum, é cultural da gente. Nós não
trabalhamos tanto pensando no longo prazo, né? Nós somos mais imediatistas. Então, por exemplo, manutenção é algo que você quer cuidar hoje, você vai gastar recurso, energia hoje para que no futuro ainda esteja dentro das especificações, né? Ele esteja fazendo a mesma coisa e delongando a vida útil desse equipamento. Então, não é cultural da gente. E outra coisa que não é cultural é fazer a leitura do manual quando se compra algo novo. Por muitas vezes a gente acaba comprando algo que a gente já usa, né, no dia a dia e tudo mais, mas na questão da indústria, né, chega um equipamento novo, ou você chegou para dar manutenção ativo novo, eu recomendo fazer essa leitura. Por quê? No manual, ele vai trazer as informações técnicas. Envolvendo manutenção, o que que aconteceu? Geralmente, lá, quando ele projetou aquele equipamento, hoje em dia, com o advento da indústria 4.0, tem como ele fazer uma espécie de gêmeo virtual. Então, ele projeta, né, essa indústria dele, esse equipamento dele, no, virtualmente e coloca para rodar. Então, lá ele consegue fazer teste em quantas horas pode falhar esse elemento, né? Qual é o nível de manutenção a ser aplicado, e com esses testes, né, se o cara também não tiver essa benesse do virtual, ele pode fazer um protótipo e colocar para rodar em diferentes condições. E lá ele vai especificar, aqui testei 10 vezes, 30 vezes, 500 vezes. Ele vai colocar o tempo, geralmente ali, ó, para troca do rolamento. Então, o rolamento que vem nele dura X mil horas, né? 5.000 horas. Então, chegado a 5.000 horas, troque o rolamento, né? Que mais? Lubrificação. Então, como que eu vou fazer a lubrificação desse equipamento? Ele já vai te dar um norte. As atividades de manutenção, vou fazer essa rotina mensal, semanal, quinzenal, trimestral, semestral, anual, ele também vai te dar um norte. O que que acontece? Ele vai dar esses valores em uma situação que seja mais abrangente, né? O uso tal, 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 e ele explica no manual que tipo de uso. Muitas vezes você tem uma máquina com uso diferente ou trabalhando com um ativo diferente do que ele testou. O que que pode acontecer? Muitas vezes você tem que antecipar, né, essa manutenção, no caso, a preventiva, que é o que ele traz dentro do manual, com checklist e tudo mais, ou por vezes você pode atrasar e outras às vezes você pode, por exemplo, evitar de fazer isso na preventiva e levar para uma preditiva. Ou, depende do caso, você pode fazer na corretiva também. Então, não é comum, né, quando a gente entra na parte de falar de corretiva, que trabalhemos com ela. Ninguém quer que quebre a máquina para consertar. Mas depende do valor e energia, tempo que você tem que empregar na preventiva, e o custo de analisar na preditiva não é válido perto do custo de corrigir. Então, a máquina que eu tenho redundância, que se ela parar, eu não paro minha produção, é uma máquina que o custo do sobressalente é barato. Então, esse tipo de máquina a gente não vai trabalhar, né? A gente não vai trabalhar com preditiva nem preventiva. Então, sai mais barato a corretivo. E no fim, o que que garante mesmo, o que que define é sempre o custo, né? Quanto custa para a gente corrigir essa máquina e quanto vai custar ela ficar parada. Então, isso vai definir se você consegue empregar preditiva mesmo, se você consegue ir ou manter, por exemplo, o que está no manual que é a preventiva, ou só trabalhar com corretiva. Um exemplo aqui, ó, um que só dá para fazer corretiva geralmente equipamentos eletrônicos. Uma lâmpada, você não fica fazendo manutenção nela. Quando queimar, você vai lá e coloca outra, né? Geralmente, deixa eu ver aqui, uma esmerilhadeira, né? O pessoal não fica dando muita manutenção, e até porque o custo não é elevado. Vai lá, né? Quando ela estraga, às vezes dá para fazer uma corretiva, às vezes não dá, compra outra. E aí tem elementos também que se você deixar parar, vai ter um problema muito grande. Então, qual que é o norte? Leia o manual. O manual geralmente ajuda, né, na questão de definir qual a periodicidade adequada para o seu ativo. Converse com o pessoal do PCP, né, para entender como que funciona a produção. Às vezes a máquina é um gargalo, você precisa ter maior, como fala, maior atenção com ela, e tudo isso define, né, a questão da periodicidade. Se você não tem todas as informações, recomendação: siga o manual do fabricante, né? Veja o que ele traz e vá rodando a sua máquina, vá implementando e desenvolvendo
o seu próprio cronograma, né, de manutenção. Então, essa aqui dá para guardar mais, não tem problema nenhum. Essa aqui não dá para guardar tanto, eu tenho que ser mais hábil e mais ágil com ela. E assim vai. Mas de toda e qualquer forma, premissa base. Leia o manual do equipamento que vai ter muita informação interessante e por muitas vezes o manual vai te dar a chance de ser mais resolutivo, resolver mais rápido os problemas do equipamento do que se você ficar quebrando a cabeça, né? Lá muitas vezes tem a informação necessária para você executar bem, né, a sua manutenção com assertividade e com agilidade. Então, a interpretação de manuais é uma das principais premissas, né, de observação e leitura por parte do técnico em mecânica, pois essas ações fazem parte do dia a dia dos profissionais de manutenção. Nos manuais dos fabricantes encontramos todas as orientações de instalação, operação e manutenção dos equipamentos industriais. Experiência minha, né? Creio que aqui praticamente todo mundo vai ter mais experiência que eu nessa parte industrial, mas vou trazer um pouquinho da minha aqui para citar e lembrar vocês. Praticamente de todos que eu conheci, que vai ser sempre aquele cara mais caxias, mais metódico, o cara que lê manual, ele consegue ser o seria uma espécie de oráculo, guru, quando dá um problema bem diferente, bem estranho, um que não aconteceu com a equipe que está presente, sempre o pessoal vai consultar ele, porque vai falar, pô, esse cara leu o manual. E na maioria das vezes esse cara consegue te dar soluções para resolver o problema. Então, uma dica, né? Quer se destacar dentro da empresa e tudo mais, lá a leitura do manual, por mais simples que seja, fala, pô, mas eu vou ler um manual, é tão básico, tão simples. Ler manual te dá destaque, porque você fica mais familiarizado com o equipamento e, por muitas vezes, consegue ser essa pessoa que eu disse, né? Alguém que vai ser consultado e que vai ter essa informação de modo mais rápido, né? Que você vai armazenar ela, vai saber onde encontrá-la e alguém que não faz essa leitura vai estar leigo, vai estar consultando milhões de locais diferentes para já pegar a solução pronta, né? E isso pode custar tempo. Então, aqui, ó, vejamos um exemplo de orientações de um manual para a partida de uma bomba centrífuga. Então, isso aqui eu vou ler junto com vocês, ó. Então, para a partida da bomba, o que que a gente faz? Primeiro, ó, abrir todas as linhas de flushing, aquecimento ou resfriamento quente e dreno. Se o produto tiver tendência de cristalizar ou sólidos em suspensão, isto será vital para limpar e descolar o selo. Aguarde um tempo. Depois disso, né, que você aguarda esse tempo, vai para o B. No caso de trabalho com o produto quente, usar linhas de aquecimento pelo tempo necessário para que o equipamento atinja a temperatura especificada. A partida do equipamento sem aquecimento pode provocar distorções térmicas na carcaça ou mesmo sobrecarga no motor devido à viscosidade do produto. Então, mais um ponto para a gente ver. Terceiro, né, a letra C aqui, abrir toda a válvula de sucção, tem que deixar ela 100% aberta. D, ventar a carcaça e o alojamento do selo. E, com todo o sistema e produto alinhado, verificar se existe algum vazamento no selo com a bomba ainda parada. E F, abrir a válvula de descarga, mas com alguma restrição. Então, a bomba centrífuga consome menos potência na partida com a válvula parcialmente fechada, certo? Então, se você tiver ela parcialmente fechada, você acaba aí economizando. Então, se for automatizar, tem a chance, né, de colocar aí com um soft starter, com um CLP, fazer esse cuidado, né? Então, vai partir, deixa a minha válvula ali com um certo nível de restrição, 75% só aberta ou algo assim, para justamente fala, para justamente evitar, né, esse consumo de carga de energia mais elevado, certo? Então, o IT, né, que é uma instrução de trabalho ou técnica, né, de trabalho aí, é uma ferramenta que possibilita ao profissional de manutenção e execução de uma tarefa com segurança, conforto e qualidade, pois este documento estabelece um procedimento passo a passo, espécie de um checklist. Então, essa instrução de trabalho, né, indica como iniciar, desenvolver e concluir uma atividade de manutenção sem perda de tempo,
sem o risco de cometer alguma infração durante a manutenção de equipamento. Normalmente, quando uma empresa tem um corpo de profissionais técnicos comprometidos, competentes e experientes, isso é reflexo do treinamento eficiente que a equipe recebe. Então, é comum na indústria que as equipes de técnicos recebam treinamentos e capacitações para conhecer os procedimentos de operação e manutenção dos equipamentos. Em geral, essa mesma equipe fica responsável por traçar uma estratégia para a elaboração de uma IT com a finalidade de criar uma padronização das ações de manutenção a serem executadas no equipamento. Então, esse procedimento acontece sempre que um equipamento novo é adquirido pela empresa. Durante o processo de elaboração desse documento, quais são as perguntas? Lembra muito um 5W2H, ferramenta de qualidade, que é o quê? Quais são, né, as informações? Então, é o que, né? What, então quem, né? Who, quando, when, como, né? How, onde, where e quanto custa how much, né? Então 5W2H, aqui tem 7, né? Então vai até a letra F, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui só teve, como fala, só quatro Ws, né? Então é o que, quem, quando, onde, como, quanto custa e... Rapaz, agora me fugiu o último, hein? Vou ter que consultar aqui o... Como fala? Vou consultar o material aqui. Então, 5W2H, faltou o porquê, né? Porquê que é o why. Mas é justamente daí que vem a definição para instrução de trabalho. Então, isso serve muito para todo o plano de ação que você quer executar, né? O pessoal sempre se baseia no 5W2H, porque de forma direta, mas consegue abranger na generalidade as atividades, os passos, né? Os componentes, o checklist que você tem que realizar. E aqui um exemplo, né? Dessa instrução de trabalho. Então, pode ser um manual de operação, dependendo de como a empresa chame esse tipo de, como fala, de documento. Mas o comum é a instrução de trabalho, o que que vai trazer lá, ó? Traz código, revisão, qual folha tal, título, soldagem, material necessário, vai descrever os materiais para você, vai descrever o procedimento do início ao fim, quais são os cuidados que você tem que executar, o que que você tem que fazer, igual aqui, ó, pegar todos os materiais necessários, ligar o ferro de solda na tomada, encaixar o componente no furo correto da placa. Então vai aí descrevendo, né? Até as duas últimas, ó, desenvolver todo o material utilizado, devolver, né, todo o material utilizado, colocando em seus respectivos lugares, aí 5S, né? E limpar o local de trabalho de modo que o ambiente fique sempre limpo, o 5S também. Então você vai aplicar as ferramentas para descrever e justamente o seguinte, imagina, né, é uma operação, uma atividade de manutenção que eu não realizo com muita, como fala, com muita frequência. Uma manutenção anual, por exemplo, tem manutenção que é bianual, demora 2 anos para você fazer. Então, por muitas vezes você esquece até como faz. E a instrução de trabalho é justamente isso, vai te lembrar, né? Vai diminuir a chance de erro, né? Que você perca tempo lá, depois tente lembrar, lembre de algo indevido e execute o que não é necessário. Então, lembra muito o pop também na indústria, né? Lógico que o pop tem uma concepção diferente, que ele tem muita foto, né? Ele é mais diagramado, uma espécie de fluxograma, mas lembra muito a questão do pop, né? O que que é pop? Para quem não conhece, é procedimento de operação padrão, né? É justamente essas instruções para nortear, né, as atividades que serão desenvolvidas. Então, máquinas e equipamentos em geral devem estar alinhados geometricamente e nivelados para operar com eficiência e bom rendimento. As ferramentas a gente já viu, ó. Então, o alinhamento geométrico é a relação existente entre planos geométricos de todos os elementos constituintes de uma máquina. Então, quanto melhor alinhado, melhor rendimento, melhor vida útil, assim como a gente já viu anteriormente. Então, observação, ó, para que haja um nivelamento perfeito, será necessário que os técnicos procedam atentos a alguns critérios no momento da instalação. Então, os apertos e a necessidade de folgar os parafusos devem ser sempre verificados de forma sistemática, pois a necessidade de corrigir o nivelamento até manter a condição desejada pode incorrer em folgas nos parafusos. Essa atividade deve ser feita com muita cautela até encontrar a condição ideal para proferir o aperto final.
Então, após o nivelamento do equipamento ou da máquina, devemos proceder com inspeções contínuas sobre a operação dos mesmos, pois a dinâmica das forças provenientes do funcionamento pode acarretar em danos aos elementos de fixação e componentes dos equipamentos. Sugere-se que algumas máquinas trabalhem vazio para que seja observada a condição do nivelamento. Porque quando ela está a carga muda, né, a massa dela. Então a vazio você consegue realmente ver se está legal. Então seguem alguns fatores, né, interferentes que poderão ser observados. Então primeiro, a torção da própria estrutura da máquina causada por transporte inadequado. Isso aqui fica difícil corrigir, né? Quando a estrutura já está danificada, dependendo de qual ativo você tem. Temos quem mais? Tensões internas do próprio material utilizado na fabricação da máquina, o processo produtivo, né? Então, se a gente, vou trazer aqui uma coisa que é a curva da banheira. Isso vem da distribuição de Weibull, né? Muito utilizada na questão de gestão de ativos, na manutenção. Então, o que que a curva da banheira traz? É uma curva que é uma espécie de banheira. Então, o começo você tem mais falhas, né? Ela forma uma banheira mesmo. Vem assim, estica e faz um crescendo de novo, né? Vou desenhar aqui para quem está pelo celular vai conseguir ver. Então, a informação de fato que ela traz essa distribuição de Weibull é que quando o equipamento está nascendo, né? Quando a gente faz montagem, começa a operar ele, depois do startup dele, é comum a gente ter problemas de manutenção nos primeiros meses, nas primeiras tantas horas lá, porque é a fase que ele está se ajustando, você está ajustando, está operando ele, né? Pode ser que você encontre problemas igual esses, né, na parte da fabricação que interfira na parte da operação. Então você tem. Depois de passar dessa parte que você sofreu ali com ele, mas colocou ele para rodar muito, que é a parte da banheira aqui, a parte de baixo, né? Você vai ter menos corretivas, menos intervenções de manutenção, porque ele está dentro da vida útil, ele vai rodar bem, vai rodar legal, dentro das especificações dele que você está colocando para operar. E quando chega ao final que sobe de novo, né, seria a borda da banheira, outra borda, quer dizer o seguinte, já está antigo, já está velho, está vencendo a vida útil dele, as manutenções corretivas vão começar a aparecer e vai só aumentando. Aumentando, 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 até que chega um ponto que é insustentável, né? O equipamento fica mais indisponível do que disponível e os custos são elevados. E aí você tem que realizar a substituição do mesmo, ou depende do caso, retrofitar ele, né? Depende aí, são inúmeros ativos que a gente tem hoje em dia e você vai definir o que fazer, mas tem que ter uma intervenção mais severa, justamente para que esse instrumento, esse equipamento, volte a operar dentro das especificações. Temos que mais, né? Instabilidade da fundação onde a máquina se encontra assentada. Esse aqui, lá na empresa, a gente trabalha com lavanderia, né? E aí as máquinas são grandes, é centrífuga, geralmente o pessoal assenta mal feito, geralmente você vai ver o piso rachando, né? Trincando, ou tem vezes que o pessoal nem assenta. Eu já vi usar a centrífuga, por exemplo, amarrada, né? Em 3, 4 pontos. Então, o que que acontece? Instabilidade da fundação, vibração vai ser transmitida para os componentes e aí, meu amigo, vida útil diminui muito, né? Vai danificar muito, vai cisalhar muito o material. E outro ponto, né? Presença de forças desbalanceadas provocadas pelo assentamento irregular dos elementos de fixação. Da mesma forma, né? Não vai fazer o trabalho, vai fixar bem e isso vai afetar na estrutura da máquina. Então, o balanceamento, né, linkando ali com o slide anterior, o balanceamento de máquinas e equipamentos é uma técnica de manutenção que estabelece o movimento equidistante de todos os pontos do elemento de giro em análise até um ponto definido como centro. Ele vai lá, analisa, usar. O mais comum é carro, né? Vou pegar a roda de um carro aqui. Então, quando ele vai analisar ali, né? Tem as máquinas hoje em dia em 3D e tudo mais, ele vê que está desbalanceado. Então, o giro, né? Está tendo uma concentração maior de força centrífuga ali, a massa está empurrando mais num ponto de todo o comprimento desse círculo, no caso, usando como figura geométrica, né, dessa roda. E aí você tem que balancear para que ele fique igual, para que não cause desgaste e tudo mais.
e tenha um melhor rendimento. Isso é muito comum em eixo também, né? O eixo desbalanceia, você tem que balancear, porque por muitas vezes ele pode até o seguinte, imagina, você está com um rolamento mancal. Se o seu eixo está girando desbalanceado, dependendo o seu rolamento começa a tocar muito no mancal, você começa a ter toques entre outras partes, né, do seu sistema e vai desgastar. Metal com metal, como a gente disse, o mais de maior dureza vai desgastar o de menor dureza, ou se tiver presença de abrasivos, então mais difícil ainda, né? Você controlar a espessura e assim vai danificando. Então, balanceamento, né? O desbalanceamento em uma máquina rotativa se caracteriza pelo fato do centro de massa do rotor não coincidir com o seu centro de rotação. Então, isso pode ocorrer por diversos motivos, como acúmulo de material, perda de massa por roçamento, né, com a carcaça, desmontagem, montagem excêntrica, entre outros. Então, são muitos os casos aí que pode provocar esse desbalanceamento. Então, uma vez desbalanceado, o rotor em altas rotações apresenta uma força centrífuga que tende a puxar seu centro para fora da linha de centros mancais, provocando a vibração da máquina. Essa força centrífuga é proporcional ao quadrado da rotação, que provoca forças elevadas que são transmitidas aos mancais. E dessa forma, deve-se procurar reduzir essas forças, né, que agem nos mancais através do balanceamento. E essa operação permite que a massa seja distribuída pelo rotor de forma equilibrada, reduzindo assim o efeito indesejado da vibração e, consequentemente, aumentando a vida útil da máquina. E a parte de vibração, né? Desbalanceou, então, consequência, vibração. Então, o que é essa vibração, né? Análise de vibrações é uma técnica utilizada na manutenção preditiva. Então, preditiva tem dois carros-chefes, né? Pelo menos o conhecimento que eu tenho. Pode ser que tenha mais, mas os mais comuns que eu tenho visto aí, vindo como inovação, indústria 4.0, investindo mais em preditivo e tudo mais, que é a termografia e a análise vibracional. Então, hoje em dia tem muita gente aí ganhando muita grana com análise de vibrações. Por quê? Muitas vezes não, ele vai lá com o equipamento dele, né, análise de vibração, conecta no motor grande e pega que esse motor está precisando trocar um rolamento. Ele consegue evitar uma parada não programada, né, para corretiva, porque ali a análise de vibração, ele viu um elemento lá dentro do motor, sabe que está danificado e você consegue fazer o quê? Uma corretiva programada. Ah, vai parar vai desligar minhas utilidades aqui, ou vou precisar só de 50% porque vai ter um feriado e nós vamos parar a linha. E aí, meu amigo, o cara da manutenção geralmente não tem feriado, não tem dia ruim para ele, porque ele sempre trabalha nas paradas, né? E geralmente as paradas são motivadas aí, a maioria das vezes, questão de férias coletiva, questão de feriados e tudo mais. Ou final de semana, né? Para quem só roda dia da semana, e ele vai aproveitar esse tempo para realizar a troca. Aí quando voltar a operar, a máquina está zero, show de bola, e com isso, né, a manutenção preditiva evita que as corretivas aconteçam, né? Se fosse esperar, por exemplo, a preventiva, muitas vezes o rolamento dura 5.000 horas. Tá com 4.200, o cara foi e pegou que esse rolamento tá já à beira do colapso. Imagina você fosse esperar 800 horas rodando aí. Se for contar por dias, dá mais de 200 dias, né? 800 horas aí. Se um dia tem 24, vai dar mais de 200 é certeza, né? Acho que chega a ser até mais de, deixa eu ver, mais de 300 dias. Não, não, 800 horas faltando, né? Mais de 40 dias. 40 não vai dar, não. Peraí, deixa eu fazer essa conta aqui que agora eu fiquei curioso. Se fosse no caso de 800 horas rodando 24, né? Teria 33 dias. Então, teria uma chance muito grande de você ter uma corretiva não programada e com análise vibracional ele consegue, né, diminuir esse risco. Então, ó, o princípio da análise de vibrações estabelece pela conversão de sinais mecânicos em sinais elétricos, o qual requer um especialista em vibrações e um instrumento eletrônico específico para a tarefa. Então, ao realizar a análise de vibração, o especialista analisa as informações geradas para determinar se as vibrações da máquina estão dentro dos parâmetros aceitáveis ou se há alguma irregularidade.
Os parâmetros observáveis são característicos das frequências identificadas através da análise dos espectros de vibração capturados das máquinas em funcionamento. Então, após a coleta das informações da frequência gerada pela vibração, o especialista, né, ele já com os dados analisados e tudo mais, ele vai lá e entrega um laudo, um relatório, que com isso, né, você tem informação. Então, informa aos técnicos em mecânica quais os procedimentos que deverão ser tomados para possivelmente solucionar o problema. Então, ele acaba sendo muito mais assertivo, né? Então, você já analisa e quando você começa a fazer a corretiva, você já ataca o ponto que tem maior probabilidade. E esse que é o grande ganho da vibração, né? Você fazer a manutenção preditiva, que é acompanhar. Então, imagina se fosse no caso contrário. Ele viu que com 5.000 horas, não vou fazer preventiva ainda não, né? Não vou trocar, vou acompanhar pela preditiva. Estou vendo que o meu rolamento está bom. Então, cada hora que ele ganha ali, imagina quantos motores tem, depende do tamanho da planta aí, industrial das empresas, né? Quanto de custo ele evita, parada, hora homem, tudo mais, né? Parada de produção. Então, dependendo do nível de ativo, quanto a indústria está suscetível a investir, a análise vibracional é bastante alinhada e bastante adequada, muito recomendada pelo ganho que ela traz na questão de manutenção. E ela junto com a termografia, né? A termografia também é outro sistema aí que ajuda muito na análise aí das estruturas e tudo mais, para facilitar, né, que a gente anteceda os problemas. E outro assunto, né, hoje para encerrar nossa web aula é a entrega técnica, né, que é muito comum aí, geralmente para ativos novos, mas nós vamos ver aqui que na manutenção também tem, né. Então, a entrega técnica é realização da entrega de um produto ou serviço a um determinado cliente, para que o produto seja mantido em seu perfeito estado de funcionamento e aceitação. Todos os cuidados devem ser respeitados, como armazenamento em local adequado, cuidados durante o transporte, proteção contra impactos, degradação química, proteção contra a atmosfera agressiva, entre outros, além da entrega de um relatório técnico e, se possível, uma instrução de manutenção e montagem, né? Que aí entra o IT, que é a instrução de trabalho, que é a documentação onde estarão condensados, né, todos os dados técnicos do processo de manutenção mecânica do equipamento. Então, a manutenção, a entrega técnica é compreendida como a devolução de equipamento ou máquina que, após passar por um processo de manutenção mecânica, foi devolvido para o cliente, né, para executar suas funções normais de operação. Então, ele chegou, fez a manutenção, vou devolver para o cliente para ele executar, está pronto, eu faço uma entrega técnica também, né? Então, a realização da manutenção da bomba centrífuga do tipo BPO, né? A API 610 é um tipo de entrega técnica. Então, tem o seguinte: comprei um ativo aqui na minha indústria. Vai vir o especialista do fabricante fazer entrega técnica, vai dar as informações iniciais, vai te dar os manuais e tudo, que é importante, as instruções de trabalho. E aí, quando ele vai fazer startup, ele anota, né, os dados de partida e tudo mais, dia e hora, para você controlar, né, a periodicidade das manutenções. E quando você também pega um ativo danificado, faz toda a manutenção e vai devolver para reoperar, você também faz a entrega técnica, né? Confere junto ao seu cliente que está operando legal, que está ok, anota os dados, anota a intervenção feita e o devolve, né? Para que ele volte a realizar o trabalho a qual ele foi fabricado. Certo? Adriano, para a aula de hoje, alguma dúvida? Tranquilo? Não, não, tranquilo. Show de bola? Show de bola. Então, os recados finais, considerações finais, né? Pedir a todos aí que mantenham se estudando, porque é de suma importância, pelo menos 1 hora por dia. A todos uma boa semana, né? Bom final de semana aí para todo mundo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Valeu. Adeus, tchau, tchau.